senhor presidente, deputado Sérgio Lubac, senhoras deputadas, senhores deputados, cidadãos ainda nas galerias, cidadãos e cidadãs que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa e colegas que trabalham aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, eu gostaria, nesta tribuna hoje, de repercutir um importante acontecimento para a educação do Rio de Janeiro, que teve lugar na manhã de hoje, na Capela Ecumênica da UERJ, e aqui me refiro à solenidade de recondução da presidenta do Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro, professora Malvina Tutman, ex-reitora da Unirio, e de posse, em seu primeiro mandato, da professora Elisângela Nascimento, que assumiu, ao lado da Malvina hoje, a vice-presidência deste que é o principal órgão normativo da educação estadual, é o órgão normativo do sistema de ensino do Estado do Rio de Janeiro e tem alcance sobre os estabelecimentos públicos da rede estadual, incluindo as instituições de ensino superior e também sobre as escolas particulares de ensino fundamental e de ensino médio. Portanto, seja a educação profissional, seja o ensino médio de formação geral, seja o ensino fundamental, seja o ensino superior público estadual, todas essas instituições, todos esses níveis e modalidades e as instituições que os oferecem estão sob a jurisdição do Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Chamou a atenção na solenidade de hoje dois elementos simbólicos. Um, o auditório, por longo tempo, aplaudiu no gesto de desagravo a memória de Fernando Santa Cruz. Um auditório muito distinto na sua composição, educadores, gestores, dirigentes de instituições de ensino, que eu conheço boa parte, uma parte significativa pelo menos, de diferentes perspectivas, até ideológicas, mas num longo aplauso, prestaram uma homenagem à memória de Fernando Santa Cruz, estudante assassinado pela ditadura civil-militar, que é patrono do Diretório Central dos Estudantes da minha universidade, a Universidade Federal Fluminense, cuja memória, ao lado da memória da luta pelo restabelecimento das liberdades democráticas no Brasil, foi vilipendiada, ultrajada por esse desqualificado que hoje responde pela presidência da República. Outro aspecto que chamou a atenção, no contexto mais geral da posse, foi o fato de que ela tenha ocorrido nas dependências da UERJ. Eu acho que isso também teve um forte significado, na medida em que nós sabemos aqui a situação crítica, talvez dramática, que enfrentaram as universidades estaduais no quadriênio passado, e eu repito, já disse inúmeras vezes em diferentes fóruns, a UERJ, a UENF e a UESO só se mantiveram de pé naquela travessia do deserto em função do compromisso acadêmico, do espírito público de suas respectivas comunidades universitárias. Além disso, fazer a posse não no plenário da Assembleia Legislativa ou no plenário do Poder Judiciário, como já aconteceu, no auditório qualquer que fosse, por mais simbólico que esses auditórios também sejam, mas fazer a posse nas dependências de uma universidade foi também, de certa forma, uma manifestação do Conselho Estadual de Educação de solidariedade às instituições de ensino superior, de pesquisa, que vêm sendo açoitadas pelo governo federal, que curiosamente, espantosamente,
passaram a ter no Ministério da Educação o seu principal algoz. Três desafios, pelo menos, se colocam no novo período de gestão, novo biênio, que elas foram empossadas para o biênio 2019-2021, do Conselho Estadual de Educação, esse novo biênio. O primeiro desafio se refere à discussão do currículo. Todo o Brasil está discutindo de forma, a meu ver, pouco aprofundada. O processo foi muito oscilante, truncado, mas discutindo as propostas curriculares para a educação básica por meio da chamada Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. E esse é um debate importante, grave, que o currículo é tudo na escola. O que define as metodologias de ensino, o que define os conteúdos escolares, o que define o projeto político-pedagógico, o que define a forma de organização e funcionamento de um determinado educandário, seja ele público ou privado, é o seu currículo, é a sua proposta curricular. O currículo é muito mais, como sabe a deputada Marta Rocha, muito mais que um conjunto de disciplinas. O currículo é o padrão de organização epistemológico, filosófico, pedagógico, didático das escolas, das redes, dos sistemas de ensino. Segundo desafio tem a ver com o debate sobre o financiamento da educação. Eu tive lá a oportunidade de me manifestar durante a solenidade e volto a fazê-lo aqui na mesma perspectiva. É impressionante como o Ministério da Educação, até agora, já são 7 meses de governo fascista, até agora o Ministério da Educação não tratou, nem trata com prioridade absoluta o debate central sobre o financiamento da educação e, em especial, sobre a expiração da vigência do Fundeb em dezembro do ano que vem. Amanhã, os quase 5.570 municípios brasileiros, talvez 95% deles, não terão condições de garantir o funcionamento de suas escolas de educação infantil e de ensino fundamental sem um fundo suplementar, como é o Fundeb, como foi o Fundef. Portanto, fundamental que o Conselho Estadual de Educação, ao lado dos outros conselhos estaduais, tenha condições de provocar o Conselho Nacional de Educação, o próprio Ministério da Educação, para que deixe de fazer essa guerra ideológica contra as universidades e defina as prioridades de gestão do MEC, entre elas a discussão e os encaminhamentos decisivos para que o governo federal encaminhe ao Congresso Nacional uma mensagem, já que o Fundeb é uma emenda constitucional, para de novo alterar a Constituição e redefinir o padrão federal de financiamento da educação pública. Sobretudo nesse quadro difícil já do financiamento da educação, porque nós não temos mais, Vossa Excelência sabe disso, a exceção para a educação, para o Orçamento Federal da Educação, em relação à DRU, a desvinculação das receitas da União, que voltou a atingir a educação e pode drenar até 30% do Orçamento Federal da Educação para outras despesas. Nós temos a Emenda Constitucional 95 de 2016, que congelou por 20 anos os investimentos em políticas sociais, entre elas a educação. Nós temos os recursos do petróleo, que o Brasil gerencia cada vez menos, que está entregando para o controle das petrolíferas internacionais. Então, aquela vinculação dos recursos do pré-sal para a educação virou letra morta na legislação federal brasileira, porque há uma pauta perigosa sendo colocada no Congresso Nacional de acabar com a vinculação constitucional para a educação, ou seja, os 25% dos estados e dos municípios e 18% da educação não serem mais garantidos, que é uma discussão sobre a possibilidade de se fazer uma reforma tributária que vai atravessar o debate sobre o Fundeb, evidentemente, porque o Fundeb é uma cesta de tributos que o compõe. Portanto, é um absurdo que o Ministério da Educação, vou concluir, não trate isso como prioridade. E, por último,
Flávio Serafini já anunciou o Congresso Estadual de Educação, que vai definir para o próximo decênio o Plano Estadual de Educação. O atual Plano Estadual de Educação vai expirar agora em 2019. O Rio de Janeiro já não fez o dever de casa de fazer a revisão do seu plano estadual quando saiu o Plano Nacional de Educação em 2014, não fez nenhuma conferência estadual de educação durante 10 anos de vigência do plano para avaliá-lo, para monitorá-lo, para apresentar propostas de alteração. E esse Congresso Estadual de Educação, que vai acontecer nos dias 30 e 31 de agosto e 1º de setembro, vai aprovar as bases da mensagem que virá para cá, deputado Brazão, deputado Marcelo do Dino, que é a Assembleia Legislativa quem vota a lei estadual que define o Plano Estadual de Educação, oriundo de proposta aprovada no Congresso Estadual de Educação, que vai acontecer nas próximas semanas. Por isso, são grandes desafios. Eu quero cumprimentar a professora Malvina Tuchman, a professora Elisângela Nascimento. Foi uma posse muito representativa, entidades nacionais ligadas à educação estavam todas representadas pela força, pelo reconhecimento, pelo prestígio e pelo compromisso da professora Malvina Tuchman, revelado em 40 anos, 50 anos na sua trajetória educacional. Portanto, temos de novo Malvina à frente do Conselho Estadual de Educação. Isso é de muito bom alvitre, nos dá esperança de que o Rio de Janeiro possa retomar algumas linhas de avanço em relação à sua política pública de educação. Muito obrigado.